Hoje não começa como um dia comum. Hoje começa como o dia em que a consciência desperta, a postura muda e a decisão finalmente é assumida. O que Deus preparou não foi feito para ficar distante, nem reservado para um tempo indefinido, nem separado para alguém mais capacitado do que você. Foi preparado para este momento, para este passo, para este agora. Existe uma mesa preparada, existe direção liberada, existe provisão já separada. O Salmo 23 afirma que nada faltará, mas também revela algo mais profundo. Existe um caminho, uma vereda, um movimento guiado. Prosperidade não acontece por acaso. Ela se manifesta quando fé e ação caminham juntas. Durante muito tempo foi ensinado apenas a esperar, a suportar, a resistir. Mas há um ponto em que esperar deixa de ser virtude e passa a ser estagnação disfarçada. Há um momento em que permanecer parado não é humildade, é desistência silenciosa. O que foi preparado exige decisão. Levantar, caminhar, avançar. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa com um propósito definido, sustentado por decisão firme e mantido pela persistência. Fé sem decisão se torna esperança vaga. Fé com postura se transforma em caminho aberto. Quando a mente se alinha com a promessa e o coração assume responsabilidade pelo próprio avanço, algo começa a mudar. Portas se movimentam, ideias surgem, coragem aparece. O impossível começa a perder força. Hoje é um dia de alinhar pensamento, palavra e atitude. Não para lutar contra o mundo, mas para sair da inércia. Não para provar valor, mas para reconhecer que já existe um chamado, uma capacidade e um lugar preparado. O cálice não transborda para quem se diminui, transborda para quem aceita crescer. Existe um padrão invisível que governa a prosperidade. Quem acredita, decide. Quem decide, age. Quem age, aprende. Quem aprende, cresce. A limitação nunca esteve no céu. Sempre esteve na percepção. Hoje não é sobre reclamar do que faltou ontem. Hoje é sobre reconhecer o que já está disponível agora. Ideias, habilidades, conexões e oportunidades despertam quando a mente abandona o medo e escolhe o movimento. O pastor guia, mas quem caminha é a ovelha. A mesa é preparada, mas quem se senta é quem avança. A promessa existe, a posse acontece na decisão. Este é o dia em que a mentalidade sai da espera e entra no movimento. Nada muda apenas pelo desejo. Tudo começa a mudar quando a decisão é assumida. Viver como alguém que entende que Deus já preparou o próximo nível muda completamente a postura. A vida deixa de ser reação e passa a ser construção. Prosperidade não é apenas dinheiro, é direção clara, é mente focada, é atitude consistente, é fé aplicada no cotidiano. Quando essas forças se alinham, a vida entra em fluxo. Napoleon Hill afirmava que a mente é o solo onde toda a riqueza é plantada. Antes de aparecer na realidade externa, a prosperidade precisa estar estabelecida internamente. Muitas pessoas pedem crescimento, mas mantêm pensamentos de escassez, hábitos antigos e decisões inseguras. Tomar posse exige abandonar padrões que já não sustentam o futuro. Prosperidade verdadeira pede responsabilidade. Não apenas confiar que algo acontecerá, mas se tornar alguém capaz de sustentar o que se pede. Quando a mente se expande, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados mudam. Quando os resultados mudam, a confiança cresce. O Salmo fala de mesa preparada, mas também fala de vale. Isso revela uma verdade profunda. O caminho da abundância passa por desconfortos, ajustes e transições. O problema não é atravessar o vale. O problema é decidir morar nele. Napoleon Hill identificava o medo como o maior bloqueio da realização. Medo de fracassar, medo da escassez, medo da opinião alheia.
O medo paralisa decisões e faz oportunidades passarem despercebidas. Quando alguém passa tempo demais apenas sobrevivendo, começa a acreditar que prosperar é para outros. Esse pensamento precisa ser quebrado. A mente precisa ser treinada para enxergar possibilidade antes de enxergar resultado. Outro obstáculo é a desistência prematura. Muitos param exatamente quando a transformação começou. A fé não elimina o processo, ela sustenta o processo. Persistência organizada constrói o impossível. Comparação também drena a prosperidade. Cada pessoa tem sua vereda. Prosperidade cresce em solo de foco, não de comparação. Clareza é essencial. Prosperar sem definir o que se quer gera dispersão. Objetivos claros honram o potencial recebido. Há também a autossabotagem. Crescer exige abandonar versões antigas de si mesmo. Isso causa desconforto, mas é necessário. Prosperidade pede maturidade emocional, mental e espiritual. O vale é a transição. É onde a força é construída. Chega um momento silencioso, mas definitivo, em que a mente para de negociar com o medo e se alinha ao propósito. Nesse ponto, a fé deixa de ser sentimento e vira comportamento. O tempo passa a ser usado com intenção. O dinheiro passa a ser tratado com respeito. As escolhas passam a considerar o futuro. A prosperidade se torna processo, não evento. Napoleão Hill falava sobre ir além do mínimo. Quem cresce faz mais do que o esperado, prepara-se antes, aprende continuamente. Esse padrão cria oportunidades invisíveis. A mesa preparada começa a se tornar visível quando a pessoa está pronta para sustentá-la. O crescimento financeiro acompanha o crescimento interior. O verdadeiro marco da transformação não é quando o dinheiro chega, mas quando a mentalidade muda. Quando a mente muda, os resultados se tornam inevitáveis. A posse começa por dentro e se manifesta fora. Primeiro muda o pensar, depois o agir, depois o viver. Prosperidade não é pressa, é constância, é alinhamento, é decisão diária. O que foi preparado se manifesta quando a postura muda. Se esta mensagem encontrou você, permita que ela se torne uma decisão. Declare nos comentários, com consciência e fé: eu tomo posse do que Deus preparou. Permaneça neste caminho. Inscreva-se no canal Receitas de Prosperidade, compartilhe esta mensagem e continue fortalecendo sua mente, sua fé e sua postura para viver o próximo nível.